Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para você que está chegando agora, está iniciando mais uma live aqui do programa do Rubão. Segunda-feira, toda segunda, quarta e sexta, sempre esse bate-papo especial diferenciado na internet aqui no nossa live do Rubão no Instagram, tá certo? Quero convidar todo mundo, vou fazer esse pequeno preâmbulo para que a gente possa já convidar os amigos a participarem, as pessoas estarem chegando aqui na nossa live. Hoje é uma entrevista super bacana com o coordenador da bancada cearense, o deputado federal Domingos Neto. Só aguardar mais um pedacinho aqui, a gente está fazendo esse preâmbulo, falando sobre a abertura desse nosso bate-papo e já agradecer a participação, dizer para você, nós temos duas formas de interagir nesta live. Você pode fazer a sua pergunta através do ícone de interrogação aqui do Instagram, certo? E também você pode ir direto no nosso WhatsApp 988010585, que você também irá participar através do WhatsApp do nosso programa, tá certo? Quero já convocar o nosso convidado da noite, já está aqui na transmissão. Vou fazer o convite agora para que a gente possa dividir a tela. Vou tirar primeiro essa da propaganda e vou agradecer já as pessoas que estão participando conosco. O grande PPCel, um grande abraço para você. Daniel Camussa também participando. Fabrício tá aqui. Vou chamar aqui agora o iconezinho. Vamos que vamos. Vamos lá. Nosso convidado da noite, nada mais, nada menos. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Rubão? Em Um paz. abraço a você, boa noite a todos os nossos espectadores. Que maravilha. Primeiro, queria lhe agradecer a atenção. Sempre tem esse detalhe da gente organizar aqui a câmera, né? Pronto, aqui tá perfeito. O som tá legal? Tá bacana para você? Tá ótimo, só ajeitar aqui a minha também. Pronto. Como diz o Matu, tá justa aí, doido. É, verdade. Vamos. Olha, o nosso entrevistado da noite é advogado, tem 31 anos, deputado federal pela terceira vez consecutiva. Ele é coordenador da bancada federal cearense e relator do orçamento 2020. Filho neto de Domingos Aguiar, que foi prefeito de Itauá. Filho de Domingos Filho, 4 vezes deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e vice-governador do Estado, e hoje preside o PSD, e filho também de Patrícia Aguiar, deputada estadual e 3 vezes prefeita de Itauá. Eu estou falando tudo isso, mas eu queria simplificar, deputado, dizer que você é da terra onde tem o melhor carneiro do mundo, assado, cozido na brasa. Estou errado ou estou certo? Isso eu sou suspeito para falar, mas é verdade. Sabe que em Brasília isso já está, até em Brasília mesmo já é conhecido. Várias vezes eu recebo encomenda de ministério, de ministro, pessoal querendo carneiro. Que bacana. Deputado, quero começar esse bate-papo todo especial. Você, quando chegou na Câmara Federal, você era, ou foi considerado, se eu não me engano, um dos deputados mais novos a sentar em uma cadeira. E depois de 10 anos com muita experiência naqueles anexos de Brasília, que não é fácil, para que você possa realmente descobrir todos os caminhos, todo o mecanismo que funciona através de muito diálogo, muita negociação para que a coisa possa acontecer. Eu queria seu depoimento para início dessa live, desse nosso bate-papo, de todos os passos, acontecimentos que aconteceram no Brasil. Talvez esse tenha sido o mais impactante em sua vida pública, deputado? Bom, Rubão, eu, como você falou, já estou completando 10 anos de mandato e tive a honra de bater vários recordes na Câmara, todos por idade. Presidente de comissão mais jovem da história, líder de partido mais jovem da história, também líder de partido grande mais jovem da história e primeiro o relator do orçamento também aos 30 anos de idade, né? Então, para mim, isso só se deu por muita dedicação. A Câmara dos Deputados é uma casa com 513 parlamentares e todos nós somos iguais. Então, você exercer
posições como essa, você tem que ser eleito entre os iguais. Isso é muito desafiador. E no momento atual, assim, sobretudo no momento onde nós fizemos o primeiro orçamento impositivo da história, ter a honra de relatar, isso para mim vai ficar evidente na história, porque foi o primeiro, não vai haver outro igual. E também a honra de ter sido eleito unanimemente pelos pares da minha bancada para coordenar a bancada do Ceará, que também isso me dá muita honra, porque nós temos desafios gigantescos. Estado pobre como é o nosso, nós dependemos muito de investimento federal. Se não for com recursos federais, nós não vamos ter as nossas BRs reformadas, não vamos ter recursos para a saúde nos nossos hospitais, não vamos ter, por exemplo, recursos para reformar, ampliar e melhorar as nossas universidades federais, institutos federais, enfim, é uma gama de serviços que o setor público, sejam os municípios ou o governo do estado, para ofertar bem ao povo cearense, depende de recurso federal, e a pressão, o bom trabalho articulado da bancada federal, deputados e senadores, é fundamental nesse momento para poder buscar, brigar mesmo por vitórias e por recursos para o nosso estado. Então, acho que o que eu tenho me dedicado muito é para poder fazer um papel aglutinador, de unir forças em prol do estado do Ceará. Assim, fiz também nas posições de liderança, partidária, sobretudo, que era essa a minha motivação sempre. Eu consegui, por todas as vezes, exceto uma, que foi uma briga grande, mas ser eleito por unanimidade. E isso só é possível porque também, exercendo o papel de liderança, procurei abrir espaço para todos. Deputado, existia um cronograma natural dos trabalhos da casa, mas, assim como qualquer cidade, país do mundo que foi impactado com esse problema do coronavírus, mudou todo esse cronograma. Eu queria o seu depoimento de como é que isso aconteceu dentro da Câmara Federal, porque mesmo você está seguindo uma linha de trabalho e de repente, não, para tudo, entra para a prioridade é essa, saúde, busca para isso, faz para... Quer falar diretamente do seu trabalho e correlacionar do Estado do Ceará? É um detalhe especial que eu preciso dizer, que o trabalho que você exerce na Câmara Federal se estende ao Brasil inteiro, em especial o lugar onde você mora, o lugar onde você representa. Porém, queria que você relatasse para a gente como foi esse processo de dizer assim, olha, tudo de lado, prioridade é saúde, vamos voltar para a saúde, vamos fazer todos esses trabalhos relacionados ao combate ao coronavírus. Bom, nós, quando votamos o orçamento ao final do ano, não sabíamos que haveria essa pandemia. Mas já era um sentimento de que a área que estava mais deficitária do ponto de vista de recursos era a saúde. Então, nós havíamos colocado muito recurso, como relator, na saúde. Tanto é que a primeira ação objetiva que foi feita em combate aos efeitos da pandemia no Brasil foi uma medida que o Congresso abriu mão de quase 5 bilhões de reais em emendas de relator e entregamos isso na medida provisória 924, que foi editada, inclusive, antes da votação da emergência. Nós já tínhamos, em conversa com o ministro Mandetta, com o ministro Paulo Guedes, já tínhamos passado todo esse valor para que o Ministério pudesse fazer as atenções imediatas à pandemia. E são esses os recursos que estão sendo utilizados, que foram utilizados, inclusive, em todas essas ações emergenciais, transferências a estados e municípios, compra de equipamentos, inclusive fora do país, custeio para hospitais em atenção primária e secundária, que isso garantiu que a gente pudesse ter, no primeiro momento, de forma emergencial, repito, nós fizemos isso antes da votação do estado de emergência, antes do julgamento que teve no Supremo pelo ministro Alexandre de Moraes e antes da votação da PEC da Guerra, que foram os instrumentos que abriram espaço para a emergência no Brasil. Então, isso foi um trabalho feito pelo Congresso, como relator, eu tinha feito já isso, e agora nós estamos nos adaptando a este novo momento. Ao tempo que eu estou aqui nessa live com você, vou até mostrar, com você e com os nossos seguidores, ó, vou virar a câmera aqui para vocês verem.
Eu estou aqui no laptop, na seção da Câmara que a gente faz. Eu estou inscrito, você vê aqui, ó, aqui na minha câmera, e estou também ali na televisão, assistindo a sessão da Câmara, porque nós estamos discutindo hoje a medida provisória 907, que beneficia, sobretudo, o setor do turismo, porque torna a Embratur uma agência e, para além disso, alguns outros temas correlatos ao turismo que estão dentro da medida provisória. Então, essa é a nova agenda. Nós estamos ficando em casa, seguindo as orientações, mas participando dos debates em Brasília e votando matérias importantes. Essa da medida 907, por exemplo, ela vai de encontro aos anseios de um setor, que é o setor que mais está sofrendo com a pandemia, e é o que talvez tenha a maior ressaca da pandemia, que é o setor do turismo. Exatamente. Inclusive tem uma pauta sobre, inclusive falei hoje com o Manuel Linhares, que tem uma pauta sobre a arrecadação do ECAD para tocar as músicas nos quartos dos hotéis, né? Hoje eu falei com ele, tenho falado com ele quase diariamente, sou um dos que está na luta para tentar abrir essa votação em separado hoje, porque foi retirado pelo relator para que viesse numa próxima medida provisória, mas isso ia adiar. Para que todos entendam, a arrecadação do ECAD, exatamente por poder tocar música de outros cantores, enfim, para os hotéis ela é cobrada também com a área dos quartos, não apenas na área comum, onde geralmente tem som mecânico tocando para atender a todos. Então, essa mudança de alíquota ela diminuiria muito o custo para os hotéis e seria um fôlego imediato que a gente conseguiria dar aos hotéis nesse momento. Então, isso ainda está em discussão, nós estamos aqui trabalhando também para que possamos ajudar para que essa medida seja votada ainda hoje. Deputado, intercalando aqui, inclusive eu vou colocar aqui a logomarcazinha do programa do Rubão, exatamente para que a gente possa trabalhar esse viés da questão do WhatsApp, quem quiser participar. Tanto eu estou aqui conversando com você, interagindo, mas estou com 2 telas abertas aqui também para poder ver os comentários. Muitas perguntas acontecem ao longo do nosso bate-papo e o que é que eu queria combinar com você? Rapidamente, a gente vai dar uma pincelada aqui, a hora do alô, passar, falar de alguém, mas, por exemplo, já vou chegar nesse ponto aqui que o Augusto está dizendo, que é o projeto de lei que beneficia a população, suspendendo o pagamento do FIES, que é uma propositura sua, não é isso? Mas antes, deputado, eu queria saber de você, está muito interligado com o governo do Estado do Ceará, governador Camilo Santana, e tudo que ele pode fazer no âmbito regional, ele está fazendo, está trabalhando sobre sua área territorial, e você vai buscar esses anseios, buscar esses recursos em Brasília. Eu queria saber como é que está esse diálogo com o governador, ouvindo essas demandas, e o que você vai, junto à bancada cearense, em busca. Você está conseguindo êxito ou está tendo muitas dificuldades, deputado? Bom, nós tivemos uma reunião de bancada virtual também com o governador Camilo. Nós colocamos só para o governo do estado do Ceará quase 110 milhões de reais de emenda de bancada para a ação do Covid. Fora isso, para os municípios também, que no total, só para a ação do Covid foram mais de 180 milhões de reais. Nós estamos ainda brigando para empenhar e pagar, mas já foi indicado esse valor. Fora isso, os demais pleitos nós estamos ainda aguardando a habilitação dos novos leitos de UTI. Conversei isso com o ministro Mandetta, falei já isso com o novo ministro Nelson Tait. É evidente que o novo ministro, como está assumindo essa transição, tem sido ainda mais complexa, mas nós estamos cobrando, e a bancada, é aquela que eu falei no começo, né? O papel da bancada de articular também, junto deputados e senadores, para brigar pelos pleitos do estado do Ceará. Eu queria saber de você, deputado, para além de toda essa movimentação que está relacionada à saúde, todo mundo sabe que todas as estruturas hospitalares do Brasil já tinham suas particularidades, mas de imediato fazer aquisição, compra, preparar material humano, EPIs, e com a falta do material, com todo esse processo que o mundo está atrás da demanda e da procura, e essa dificuldade, eu queria saber de você, no âmbito nacional, você acha que o governo do estado está indo bem
o governo do estado do Ceará, a qual você representa aqui, está indo bem nas suas medidas, em suas ações de combate a essa pandemia, deputado? Está indo bem sim, Rubão. Sabe por quê? Porque nós somos o estado que temos o terceiro maior número de casos e entre o terceiro e quarto maior número de mortes. A nossa curva, todas as estatísticas que nós temos, se a gente não tivesse feito esse processo de isolamento, nós teríamos disparado. Então, por mais que seja doloroso, neste momento foi essencial e o governador fez certo em manter esse isolamento. Agora, a próxima fase é conversar com o setor produtivo, planejar a retomada, porque conversando os dois, se chega a algumas respostas que são fundamentais. Primeiro, uma data, previsibilidade. Então, os dois conversando, podem, estudando os dados em conjunto, marcar a data de volta. Segundo, essa data não será imediata, geral. É evidente que ela há de ser gradual, como está começando a ser em outros estados, em outros países. Então, esse protocolo gradual, setorizado, como é que vai funcionar, e o protocolo de retorno, como vai voltar com máscara, vai voltar com álcool em gel, vai voltar usando equipamento de proteção individual, como é que vai ser transporte. Então, isso vai ser feito em conjunto. Então, essa medida o governador já tomou, acho que isso porque também é importantíssimo a gente preservar a economia, mas nós não podemos precificar a vida. É evidente que isso tem que ser muito bem estudado em cima dos resultados práticos, que as curvas já demonstram que os efeitos foram muito positivos do isolamento social no estado do Ceará. Deputado, nós temos o decreto do governador que vai até o dia 4 de maio, certo? E eu vejo uma movimentação muito grande aqui dos órgãos da FIEC, do FEComércio, da CDL, já de preparar este plano que você acabou de citar de uma forma gradual, que vá liberando alguns serviços com algumas medidas de segurança, tanto para o usuário, tanto para os funcionários como para com os clientes. Mas você acredita que a recuperação econômica, após este equilíbrio e provavelmente após passar esse ponto agudo da pandemia, você acha que ela vai conseguir se recuperar de uma forma, pelo menos, como a gente diz aqui no estado, ela consegue pelo menos dar paré para a gente terminar o ano empatado, para não ter um rombo? Não, é evidente que a economia mundial vai ter déficit nesse ano. Então, nós vamos ter um déficit de PIB nominal previsto de cerca de 5% no país, esse ano, a preço de hoje. A retomada, ela é fundamental para que a gente... Nós estamos num momento onde é evidente que a economia sofre a cada dia parado. E é evidente que nós precisamos planejar esse retorno. Esse grupo em conjunto deve chegar a essas respostas que eu já falei. E voltando, a retomada, ela precisa do apoio do governo nesse momento, sobretudo nesse momento inicial. E esse apoio também, ele deve ser setorizado. Uns setores vão precisar mais do que outros. Haja visto que outros países também estão fazendo. Ao pequeno, ao trabalhador individual, ao microempresário, é uma coisa. Outra é o auxílio que nós já fizemos, também de R$600. Nós vamos ter que abrir linha de crédito, que já foram abertas várias, mas todo mundo reclamando de grande dificuldade para conseguir acessar essa linha de crédito. Prorrogação do recebimento de impostos, porque isso é injeção na veia de recursos, apenas deixando de receber. Prorrogação de carência de operação de crédito em bancos públicos, por exemplo. Várias dessas medidas já estão em andamento, algumas delas com muita dificuldade de chegar na ponta. Então, BNDES, Banco do Nordeste, já fizeram várias ações e muitos empresários estão sentindo dificuldade de conseguir chegar nisso. Mas, na retomada, será fundamental. O governo tem discutido isso. Inclusive, nós participamos de algumas conversas com alguns ministros, que alguns chamaram de Plano Marshall. Plano Marshall, para quem não sabe, no pós-Segunda Guerra, o presidente Truman fez um plano que financiou vários projetos
na Europa, exatamente para o Estado entrando como financiador para poder tanto a parte de reconstrução, mas, sobretudo, para aquecimento da economia. Então, nós vamos precisar também do Estado ajudando, tanto com obras públicas, porque toda vez que você vai fazer uma construção de uma BR, você está gerando emprego, renda naquela região. Mas também, sobretudo, na função de investimento do ponto de vista de crédito, dar crédito subsidiado, nós temos bancos públicos para isso, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BASA, BNDES. Então, nós, sem dúvida, vamos precisar muito disso para alavancar a retomada no país. Em relação ao seu projeto que suspende temporariamente a cobrança do FIES, isso vai beneficiar, neste momento, quantos alunos que dependem desse processo, deputado? Nós temos aí, só para dizer, Rubão, eu fui um dos autores, nós tivemos vários projetos nesse sentido. Nós votamos no PLP 873, que era de autoria do Senado, vinha um dispositivo desse, o relator era o deputado Cezinha. Na semana retrasada nós já votamos, estamos aguardando o Senado votar, e na semana passada votamos um outro projeto, que também tinham vários apensados, entre eles o meu, que o relator foi o deputado Mose, já indo para o Senado, porque aí nós temos dois tipos de beneficiários disso. Nós temos o que se formou, está trabalhando, aliás, se formou, estava desempregado e já tinha dificuldades, e nós tínhamos o que se formou, estava trabalhando, mas agora ou está desempregado ou teve seu contrato de trabalho suspenso. Certo. Então, essa forma de prorrogação, ela é uma transferência de renda direta, assim, direta não, digamos, indireta, porque o Estado está deixando de recolher no momento onde a pessoa não está podendo pagar por questões de pandemia e por vedações do próprio Estado, que muitas vezes, como está impondo a população de maneira correta o isolamento, a pessoa não está conseguindo ter receita para pagar o FIES. Deputado, essa é uma das medidas, como eu citei no início do nosso bate-papo, que impacta e beneficia todos os brasileiros que dependem ou que utilizaram esse recurso. Agora, voltando um pouquinho aqui para o estado do Ceará, em especial sua região, sua terra, Tauá, você teve uma medida agora de ter levado alguns benefícios também para a questão hospitalar de Tauá. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Tânia dizendo o seguinte: assim como você está fazendo essa explanação do programa do Rubão, também deveria estar nas rádios de Tauá. Muitas vezes, por conta... Eu vejo uma campanha muito boa que você faz contra a fake news, e você, por ter alcançado esse patamar, você deve sofrer um pouquinho por essa questão. Então, sempre é importante enfatizar aqui que o programa do Rubão sempre trabalha com notícias corretas, com fontes, e é por isso que eu estou alavancando ou levantando essa questão do seu trabalho em relação ao seu município de Tauá. Pronto, eu fui vítima de fake news algumas vezes, dessa vez também no final de semana partiu aí maldosamente essa fake news, mas a gente vai descobrir. Mas você tem um equilíbrio emocional para isso? Está passado na casca do alho já? Essa coisa assim, você tem que ter frieza também para isso. E então, o difícil é porque a velocidade que se espalha a fake news, o desmentido, a verdade, às vezes não consegue se espalhar na mesma velocidade. Muitas vezes a pessoa recebe a notícia de fake news e repassa. Se você mandar para a mesma pessoa uma arte dizendo que aquilo é mentira, que é fake news, ela não vai repassar para os mesmos grupos. Então, isso, às vezes a gente sofre com isso. Mas a gente tenta usar as nossas redes sociais para desmentir. E sobre Tauá, eu estava citando porque não só Tauá, como outras regiões do estado do Ceará, eu sempre priorizei nas minhas emendas a saúde, porque é grande déficit, sobretudo para os municípios. E Tauá, quando o governador fez a solicitação ao governo federal de habilitação do leito de UTI, não estava na lista, no primeiro momento, o município de Tauá, pedi a ele, ao Elcio, ao Cabeto, fizeram a inclusão do município de Tauá. Aí eu coloquei uma emenda para o hospital, que é para a parte
de receber os doentes, né? O pessoal que vai ficar internado, que precisava de recursos para isso. Então, esse foi um recurso. E um outro recurso que eu já tinha deixado empenhado no final do ano foi pago na semana passada. E aí, Rubão, acho que o que a Tânia está falando é porque o prefeito foi para a rádio hoje e simplesmente não citou. Então, mau caratismo, claro, todos vendo. Inclusive, ele mandou mensagem, áudios para mim no meu WhatsApp e vai para a rádio e maldosamente não agradece. Ingratidão. Eu quero aproveitar a oportunidade que você está citando em relação a isso. Eu sou testemunha, não por estar na vida pública, sim por acompanhar. Em janeiro desse ano eu estive com você. Aliás, eu estive numa inauguração aqui da Prefeitura de Fortaleza, de uma areninha, em um bairro periférico. E o prefeito Roberto Cláudio fez questão de lhe chamar ao palco, de lhe dar a palavra e lhe parabenizar pelos 60 milhões de reais que você trouxe de emenda para a saúde da cidade de Fortaleza. Esse foi pauta também aqui, foi uma matéria do nosso programa que girou bastante na cidade de Fortaleza. Isso é a prova cabal que não acaba fazendo só para a sua cidade, sim, para o estado todo, sabedor da necessidade que a saúde tem. Fortaleza, a nossa capital, acaba sendo, sobretudo o serviço de saúde de Fortaleza, ele é prestado para todo o estado do Ceará. Vá no HGF, vá no JF, o JF que é municipal. Você chega, como eu já fui diversas vezes, você chegar e perguntar aos pacientes que estão ali, você vai ver que tem muitos do interior. Inclusive, eu me lembro uma vez que eu fui visitar, ainda em 2013, fui visitar o JF, me impressionou, isso me marcou, a quantidade de ambulâncias chegando, ambulância com a logo dos municípios do interior. Então, toda vida que você faz por Fortaleza, você está atendendo a todo o estado do Ceará. E na saúde, o prefeito Roberto Cláudio tem um projeto, que vai ampliar, sobretudo, também os postos de saúde, ampliando com equipamento, ampliando com serviço, e isso vai custar muito, sobretudo depois, para manter. Por isso, essas emendas de custeio, que inclusive na semana passada, para Fortaleza recebeu um pagamento de 30 milhões de reais de emenda que eu consegui também para ajudar o município de Fortaleza. Olha, estou intercalando, como eu lhe falei no início, coloquei o número do nosso WhatsApp, que é esse bannerzinho aqui, exatamente para a gente poder estar alertando. E o Marcelino tinha perguntado, deputado, como você é representante da bancada cearense, quais as medidas a ser tomadas para alavancar a economia do nosso estado após a pandemia? Você até citou algumas medidas, e ele disse aqui, respondido, valeu a participação. Eu vou rapidamente dar um alô aqui para as pessoas que estão participando da live, deputado. Tem aqui a Tânia, tem aqui o Léo Catarina, deve ser lá de Catarina, né? João Paulo, aqui tem uns nomes abreviados que eu não vou saber os códigos, né? Aqui não sei o que, fisioterapeuta, daqui o Moreira, deputada, estufa de higienização, ela ajuda ao combate, solicitar ao governador. Procede essa informação, aquela estufa, deputado? Essas estufas em outros países, elas têm tido também. É evidente que elas têm resultado. A grande questão é a gente conseguir ter escala para isso, porque a entrada e a saída, muitas vezes, elas são o foco de transmissão. Você consegue, por exemplo, sobretudo, vamos supor que você vai fazer um controle para a construção civil. Você consegue, da obra para dentro, ter um controle que é mais simples para a construtora. Você tem uma entrada, você tem uma saída, você controla o fluxo de pessoas, o distanciamento, máscaras, EPIs, e na hora de aglomeração, que é a hora do almoço, você pode fracionar em 3, 4 horários. Então isso não é algo complexo, inclusive é uma proposta do Sinduscom para o governador nesse sentido. Mas a entrada e a saída e o transporte é evidente que são os momentos de aglomeração que existem em transmissão. Agora, para que isso tenha resultado, nós temos que ter escala e temos que, em algum momento, ver se você colocar 2, 3, 4, 5, assim, às vezes sem uma aglomeração maior, você pode não ter resultado. Nos terminais de ônibus, por exemplo, algo do tipo, acho que pode ter algum resultado sim. Bom, resultado positivo. Deputado, eu tenho algumas outras pautas aqui para rapidamente, só lhe informar que já temos 30 minutos de live, certo? E eu tenho uma pergunta que eu vou deixar para o final, essa é uma pergunta minha, pessoal, para que eu possa saber de você sobre toda essa experiência que você tem em Brasília, mas ano 2020 é um ano eleitoral.
né? Então, eu queria saber de você, na verdade, qual a sua opinião em relação às eleições. Você acha que deve ser adiado ou agrupado junto para ter uma próxima eleição geral? Ou você acha que ainda há condição de a gente realizar essa eleição no prazo estabelecido? Ou, se é possível, mudar a data deste ano? Queria a sua opinião em relação a isso. Ou vai depender muito da questão de quando terminar ou se equilibrar a questão da pandemia? Bom, Rubão, quem vai determinar se vai haver eleição hoje é o vírus. Vai ser a condição de se fazer uma campanha no momento da eleição. Nós temos a data para isso, é 20 de julho, que é a data que se inicia o prazo para fazer as convenções. Até lá, nós temos que esperar ver como vai ser a reação da sociedade a isso. Não adianta dizer que nós vamos fazer eleição por cima de pau e pedra. Não podemos ser irresponsáveis. No ambiente, imagine que fosse no ambiente atual, com vários estados em isolamento social, recomendado pelo Ministério da Saúde, recomendado pela OMS. Não existe possibilidade de se fazer eleição. Nós temos que ser razoáveis nisso. O adiamento mais simples, o adiamento mais fácil, é se conseguir adiar para fazer ainda esse ano, novembro, dezembro. Por quê? Porque as datas de posse de prazo de mandato, elas são constitucionais. Então, você adiar uma eleição para que fique ainda no exercício de 2020, permite vocês, o que vai ter impacto aí pode ser na transição entre um prefeito e outro, que evidentemente vai ficar menor, mas nós não vamos tratar de prorrogação de mandato, que é uma outra discussão, e a discussão constitucional. Discussão constitucional quer dizer que nós temos que votar 2 vezes na Câmara dos Deputados, quórum qualificado, 308 votos, 2 vezes no Senado. Então é uma discussão mais longa. Um simples adiamento é mais simples. Agora, isso nós não vamos fazer agora. Nós estamos ainda em abril. Como eu falei, a data é 20 de julho. Nós temos hoje, nós estamos aqui na segunda-feira, à noite, votando, desde 2 horas da tarde que a sessão está aberta. Acaba que, do ponto de vista de agilidade de votações na Câmara dos Deputados e no Senado, nesse modelo digital, está sendo mais ágil. Então, se a gente olhar lá no final de junho, que não há condição, nós conseguimos em uma semana votar isso na Câmara e no Senado. Então, não é algo que a gente vai decidir agora. Deputado, outro detalhe bem especial. Só mandar um abraço, tem várias pessoas aqui no Instagram comentando aqui, que eu acabei não conseguindo agradecer, mas agradecer aqui o João Paulo que está seguindo. Vamos para a sessão do alô. Aqui, tem o João Paulo Bandeira mandando um alô, Jânio. Se quiser mandar daí, você manda algumas também. Perguntas passaram. Não, é porque algumas perguntas passaram e eu acabei não conseguindo responder, que eu estava em outra e agora... É por isso que eu peço fazer no WhatsApp, que eu consigo visualizar aqui. Eu estou recusando. Tá bom. Mas rapidamente aqui eu vou fazer aqui uma sessãozinha de alô bem rápido. Jorge Pereira está agradecendo, tá? Eu agradeço pelos leitos de UTI. Seu pai Domingos Filho estar aqui. O ex-vereador de Fortaleza, Elógio Neto, parabenizando também. Rodrigo Araripe, parabenizando. Carol, parabenizando. Augusto Júnior. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui uma perguntinha rapidinho. Mas, porém, contudo, deputado, deixa eu fazer uma colocação bem rápida aqui para que você possa nos responder. Eu queria voltar um pouquinho mais aqui, essa questão de Brasília. Ao longo de 10 anos, você criou uma identidade, uma característica muito forte de conhecer todos os processos, o andamento da casa. E hoje você é considerado, deputado, como uma das referências, como foi dito também no início do nosso bate-papo, e que lhe dá o viés, e isso já foi até comentário de grandes jornalistas a nível nacional, que comentam e vivem a vida de Brasília diariamente, que você, numa conjuntura próxima ou futura, pode até ter seu nome colocado a ser presidente da Câmara Federal. Isso procede? Você sente esse termômetro? Você acha que depois de 10 anos vivenciando e vivendo, votando e participando das principais decisões da Câmara Federal, você acha que
Há essa possibilidade? Você acha que você está preparado para vivenciar esse momento em sua vida pública? Bom, acho que ainda não é o momento. Eu fico muito grato quando meu nome é lembrado por várias vezes. Assim, alguém já falou isso em Brasília, outras lideranças, outros partidos, lideranças nacionais. Isso me dá, evidente, muito orgulho, mas não é o momento. Acho que eu tenho um papel a prestar, um serviço a terminar, que ainda é como coordenador bancário e como relator do orçamento, que esse ano é a fase de execução do orçamento que relatei. E é evidente que eu fico muito honrado, como já falei, mas não é ainda o meu momento. Eu vou trabalhar muito para que nessa sucessão a gente possa, dentro do nosso grupo, fazer a sucessão na presidência da Câmara, mas não serei candidato. Você está falando assim pela questão da postura do ser humano e da forma humilde, mas eu ouvi aqui em Fortaleza do seu presidente do partido, do seu presidente do seu partido, Kassab, e ele fazendo rasgados elogios. Inclusive, eu tenho até essa cena aqui, para você ver como eu vou buscar o fato aqui. Eu tenho essa cena que eu vou te mostrar aqui, ó. O Kassab lhe parabenizando aqui em Fortaleza, dizendo da sua juventude, porém da sua experiência, que lhe cabia em breve uma posição ainda de maior destaque a nível federal. Porém, vamos aguardar, como diz o outro, né, capítulos da novela. Porém, você citou aí, eu ia também abordar isso, deputado. Você foi o relator do orçamento que está sendo executado. Eu queria que você falasse. Eu acredito que ele sofreu algumas modificações por conta do que estamos vivendo hoje, mas eu queria que você relatasse esses pontos, os pontos altos que você alavanca como o relator, a pessoa que pode proporcionar benefício às pastas da saúde, educação, do transporte e das demais pastas que o Brasil necessita. Rubão, o nosso trabalho foi exatamente o papel do relator é receber a proposta do governo e nela fazer cortes e acréscimos. Cortar de onde tem mais do que precisa e colocar para onde tem menos que precisa. Nós temos três limitadores. Um é a meta fiscal, o outro é o teto de gastos, que isso acaba sendo também um grande limitador, e outra também que a gente usa, que é a regra de ouro. Isso posto, nós temos uma limitação, que dentro do orçamento que veio, só 4% poderia ser remanejado. Então nós fizemos um trabalho de cortar também de despesas obrigatórias, que em vez de quebrar o teto, a gente furou o piso. Isso a gente conseguiu do projeto do governo para o nosso relatório final. Nós conseguimos fazer um acréscimo em ações de investimento de quase 20 bilhões de reais. Significa dizer que a proposta veio como o menor nível de investimento na série histórica. E saiu com um investimento muito maior, porque nós cortamos de áreas de subvenção econômica, que estavam com baixíssima execução. Nós fizemos um estudo longo de várias ações que a gente chama de empossadas. São recursos que ficam nos orçamentos dos ministérios e durante o ano os ministérios simplesmente não usam. Então, nós fizemos um estudo de empossamento, cortamos dessas áreas que não estavam sendo usadas e jogamos para as áreas que mais precisam. Assim, aumentamos em mais de 7 bi o recurso da saúde, aumentamos em mais de 8 bi as ações de desenvolvimento regional, que são as ações onde entram saneamento, habitação, mobilidade urbana, nas ações de infraestrutura hídrica. E, em especial, claro, o meu papel é também proteger os interesses do estado do Ceará. O Cinturão das Águas recebeu uma emenda, vinha com 40 milhões, coloquei uma emenda de 100 milhões, foi para 140 milhões, garantindo assim que não falte recurso para as obras durante o ano de 2020. O metrô de Fortaleza, que também vinha com déficit, recebeu uma emenda minha de mais 80 milhões. As BRs do estado do Ceará, onde nós colocamos emenda de 100 milhões. A FUNASA, do estado do Ceará, que também faz várias ações na área de saneamento, outra emenda de 100 milhões. A Universidade Federal do Ceará, 15. Estou falando só das emendas de relator, fora o que a bancada do Ceará colocou. Institutos Federais do Ceará, 25 milhões. Enfim, fora as emendas impositivas da bancada do Ceará, na área de saúde nós colocamos mais 100 milhões de emendas de custeio. É evidente que
eu procurei, em todas essas ações que aumentavam o investimento, também proteger os interesses do Estado do Ceará. Tudo bem. Deputado, mais uma rodada rapidamente aqui de alôs aqui, ó. Gilson está parabenizando, João Sérgio também, a Oficina do Celular parabenizando, a Roberta dizendo sempre sensato, mas estamos na sua torcida, Portal Sertões parabenizando, Neto Cavalcante, merecedor de tantas honrarias mesmo, Carlos Macedo, parabéns pelo excelente trabalho aí em Brasília, te agradeço muito em nome da sociedade cearense. Cibele, fisioterapeuta, também te parabenizando. Aqui tem a Tânia também falando. Júlio Carlos, o presidente da Cruz Vermelha Nacional, Um parabenizando a abraço para ele. você. Carlos Macedo, Ítalo Aguiar. Tem aqui também o Tomás Matias, mandando um abraço para você. Seu telefone é solicitado, viu? Tem aqui o Augusto Certo. Amorim, também parabenizando. Sila Rodrigues, muita gente participando. Também tem algumas perguntas aqui no WhatsApp. Deputado, eu não poderia fugir desta pergunta. Com tantas preocupações que a Câmara Federal já tem por si só por conta desse movimento, eu queria que você falasse essa relação do que acontece em Brasília, os últimos acontecimentos, isso impacta na vida natural da Câmara, tira o foco do que é o necessário do momento para esses acontecimentos, tipo saída de ministro, substituição, essa coisa que acontece, que parece que está em outro mundo, parece que nós não estamos vivenciando uma grave crise na saúde brasileira. Acho que toda essa instabilidade, o momento é péssimo. Essa última discussão, acho que hoje, por exemplo, nós tivemos algo muito positivo. Para mim foi a melhor notícia do dia. Não porque eu concorde com tudo, mas o presidente chamou o ministro Paulo Guedes e deu uma coletiva reforçando. Apesar de eu ter várias discussões sobre o ponto de vista fiscal e o modelo econômico, mas estabilidade é algo fundamental. Depois da saída do ministro Sérgio Moro, durante todo o final de semana, a instabilidade se o ministro Paulo Guedes saía ou não saía, ficou pairando e gerou uma repercussão muito negativa. Você vê que hoje nós já viramos os mercados positivos, só por estabilidade. Então, esse é o principal, a principal questão, se ter estabilidade do ponto de vista político. Momentos como nós vivenciamos na semana passada, aquilo, por mais que pudesse ter uma briga entre os dois envolvidos, mas neste momento, no momento de pandemia, é péssimo. Nós já trocamos o ministro da Saúde, que é o mais importante do ponto de vista prático. É trocar o ministro Sérgio Moro, que acaba sendo era também um forte pilar do governo, como você falou. No momento de pandemia é péssimo. Então, acho que agora nós precisamos que o governo mantenha toda a serenidade. E a Câmara dos Deputados e o Congresso, hoje nessa sessão, sobretudo, vocês assistiram também, teve coletiva do presidente, os partidos todos, a gente passou muitas conversas durante o final de semana, eu conversei com vários líderes, inclusive. O clima era dizer o seguinte, nessa crise a gente tem que jogar de bombeiro, vamos acalmar, porque nós não podemos provocar mais crise, porque o país não aguenta e o momento é altamente impróprio, que é o momento de pandemia. Nós já temos uma preocupação grande, que são as vidas. Depois que a gente resolver a parte sanitária, nós vamos ter que olhar a parte econômica e não podemos gastar tanto tempo, tanta dor de cabeça, gastar tanta energia com esse meio de campo que é muito fundado em vaidades. Deputado, tem uma pergunta aqui, aliás, tem uma participação aqui do Carlos Macedo, ele diz, moro em São Paulo, mas estou acompanhando de perto seu trabalho nas redes sociais, parabéns. O Orismar Lacedo está dando um alô para você, a Maria Cavalcante está parabenizando, o Neto Vidal, nosso deputado federal Domingos Neto, nos orgulha, parabéns. O Diego está dizendo, meu deputado, abraço aqui direto da nossa Caucaia, que parece uma ironia da coisa, mas eu ia citar Caucaia.
porque as 3 cidades que estão sofrendo mais impactos com a questão do coronavírus aqui é Fortaleza e as cidades da região metropolitana. No caso, Maracanaú e Caucaia. Caucaia é um local onde você tem uma parceria muito boa com o prefeito Naomi Amorim, a deputada Érica Amorim, que é do seu partido, foi a deputada mais votada do estado do Ceará, é do seu partido. Eu queria que você falasse algumas medidas em relação ao município de Caucaia, que também você lá foi muito bem votado. Caucaia eu tenho falado sempre com o prefeito Naumbi, também é um município campeão de indicação de recursos federais meus, sobretudo também na área de saúde, porque Caucaia é a segunda maior cidade do estado do Ceará, então, e colada com Fortaleza. Além de receber os problemas de Caucaia, Caucaia sofre, como sofre o JF, de receber problemas de outros municípios. Então, eu falei com o secretário Cabeto que, se eu não me engano, ele foi lá no hospital de Caucaia, salvo engano, tinha dito a mim que iria, mas que o Estado também vai ajudar para que a gente possa fazer também de Caucaia um reforço do que nós já estamos recebendo também de demandas do interior do estado do Ceará. Então, e para isso, o meu papel, lógico, articular junto com o Estado, falar com o governador, com o secretário, e no meu papel mais direto é buscar os recursos em Brasília para que a prefeitura tenha essa condição. No segundo momento, o pacote de obras que nós conseguimos ajudar a implementar no município de Caucaia, sobretudo também com o empréstimo da CAF, isso vai também ajudar muito, no segundo momento, a retomada da economia. Deputada, auxiliar aqui, vou alternando aqui. Quem está mandando um abraço para você, que é o presidente da Associação dos Advogados, Roberto Vitor, que é seu amigo, companheiro de profissão também. Certo? A Associação Cearense dos Advogados está mandando um abraço para você, seu amigo aqui. Tenho aqui também o Aldo Abraço Silva, para ele, parabenizando, dando boa noite para você, presidente. O Demétrio, muitos economistas dizem que após a pandemia a solução para o Brasil crescer será um grande volume de obras públicas, como o nosso deputado planeja o orçamento da União para permitir essa retomada. Você citou isso também, mas você concorda que o maior número de obras públicas impulsiona, deputado? Sem dúvida. Eu falei, o Demétrio, acho que talvez não estava na live ainda, eu falei mais cedo que todos os países do mundo estão fazendo isso, fizeram isso no passado. Você tem o exemplo do presidente Truman e do Plano Marshall, que a participação do Estado neste momento é fundamental. Então, tanto em obras diretamente postas, ou seja, convênios, obras federais, obras no Estado, nos municípios, só no pacote de obras que estava posto pelo ministro da Infraestrutura junto com o ministro do Desenvolvimento Regional, nós estamos falando de 1 milhão de empregos diretos. Isso, além de aquecer diretamente a economia, nós estamos falando de empregos diretos, mas esse é um dos papéis do investimento, que é o investimento direto. Mas também tem o ambiente de mercado, a desoneração tributária, o crédito, BNDES, Banco do Nordeste, BASA, Sudene, Sudeco, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Existe um outro banco, onde é o governo também que vai poder financiar projetos de infraestrutura, vai poder ajudar nisso. E existe também um terceiro que também depende do governo, que é o ambiente regulatório. Veja a lei do saneamento, por exemplo. Quando você deixa no ambiente regulatório o ambiente mais, isso entra também em reforma tributária, por exemplo, você permite que o capital privado entre com maior força. Você permite também ambiente de concessões, privatizações em alguns casos, você permite que haja investimento privado nisso. Na lei do saneamento, isso, ela passando do jeito que está, nós temos aí a condição de alavancar muito o investimento privado e, repito, isso acaba sendo público-privado, porque depende da concessão pública, depende da autorização pública, mas o recurso que vem, ele vem do privado, do fundo de investimento, do banco. Deputado, nós estamos exatamente a 10 minutos do término da nossa live, porque o Instagram tem essa característica. Quando dá 60 minutos, ele corta a gente legal, certo? Porém, eu queria que a gente pudesse ter como a gente mesmo fala aqui, um bate rápido,
para que a gente possa responder as próximas perguntas, certo? Vou voltar aqui ao âmbito regional. Eu queria que você falasse sobre o posicionamento, as atitudes tomadas pelo governador Camilo Santana. Ele está no caminho certo? Está correto? Sobretudo na questão da continuidade do isolamento social. É o processo mais correto e barato para que possamos passar sobre essa crise? Ele está correto, não é nem o mais correto e barato, é o viável, é o necessário. Nós estamos falando de vidas. Enquanto o isolamento persistir, nós diminuímos a curva, nós vamos fazer com que o número de casos cresça numa velocidade menor, dá tempo ao Estado de se preparar, ao Estado e aos municípios, de preparar os leitos de UTI, de chegar a esses equipamentos que chegou agora também, muito equipamento de fora, e reduzindo a curva. Imagine que você tem um número de pessoas ficando doentes e a capacidade de receber essas pessoas está abaixo, significa dizer que várias pessoas que vão precisar de leite de UTI, vai faltar leite de UTI. E aí vai colapsar. E o colapso, ele tem um resultado que é o seguinte: a taxa de mortalidade do vírus, que está em torno aí de 1% no Brasil, só que esse 1% ainda, porque nós não temos os testes para poder saber mesmo como é que está a nossa situação, mas porque ainda não colapsou. Quem precisou de UTI, foi para UTI, precisou de respirador, foi para o hospital e teve o respirador, isso tem salvado muitas vidas. No momento onde você tem mais gente precisando de respirador do que vai ter de equipamento, a taxa de mortalidade dispara. Então, o isolamento serve para isso. Chegado no nível da curva, lógico que a economia não sustenta ter isolamento para sempre. Aí é onde você precisa ter o planejamento, tanto da retomada com protocolo, como eu falei. Vai sair de casa, uso obrigatório de máscara. E isso é uma tendência mundial. Nós precisamos que os municípios, isso é lei também municipal, obriguem o uso de máscara. Mas obrigar é obrigar diariamente mesmo, porque faz muito efeito. O álcool, o contato, essa higienização das mãos. Essa volta, ela vai ter que acontecer. E ela vai ter que acontecer com esse protocolo. Então, voltar tomando este cuidado é fundamental. Então, o governo abriu essa linha de diálogo, está conversando com o setor privado. Eu vou também tentar fazer as pontes no que puder, para que a gente possa planejar essa retomada e essa retomada venha com este protocolo. Eu falei, inclusive, por exemplo, setor de calçadistas, que tem muita geração de emprego no estado do Ceará. Nós temos, assim, nós precisamos de um compromisso também do setor privado, no caso de transporte, como é que vai funcionar o ambiente dos EPIs dentro das indústrias. Flexibilização do horário também de trabalho. Em algum caso também que seria fundamental, eu já fiz essa proposta numa live que eu participei na semana passada, foi no caso de o próprio empresário se comprometer em conseguir um plano de saúde privado para os seus, porque aí, se a pessoa precisar de uma UTI, ela vai usar uma UTI no sistema privado, assim, protege do colapso no setor público. Então, nós temos caminhos. Isso está acontecendo nas conversas e eu estou trabalhando para também ajudar nisso. Deputado, eu queria falar agora sobre o seu partido aqui no estado do Ceará. Só responder aqui, tem um comentário aqui, do Parambu Conectado, falando do vídeo. Isso é a fake news que estão soltando desde sábado. O vídeo que está saindo aí é do aniversário que eu fui em março, dia 7 de março. Certo. Então, só para quem quiser entrar no meu Instagram, você vai ver lá, que até a foto do cantor é outra. Então ajude a espalhar notícia verdadeira. Isso é fake news. Estou em casa, com família. O bom desse detalhe é que você tem a liberdade de dizer assim, vem aqui na minha casa, vem aqui nas minhas redes sociais, verifica É isso. Procede a informação, veja na fonte a informação correta, não é isso, deputado? Exatamente. A pergunta seria o seguinte: o seu partido é um partido... Ela está falando que estava no Jornal o Povo. Estava no Jornal o Povo que teve aglomeração na live, mas não estava no Jornal o Povo que eu estava na live. Isso o jornal não colocou. Outras pessoas espalharam um outro vídeo dizendo que eu estava na live, sendo que eu estava assistindo, inclusive, outra live na minha casa. Você estava no Aquiraz sábado, né? Exatamente, no Aquiraz. É isso aí, né?
Mas você está no caminho correto, exatamente. Vá na fonte saber. E eu acredito que você utiliza também as suas redes sociais para poder responder as perguntas que possam ser Claro. educadamente feitas e vão ser respondidas. Porém, a pergunta seria o seguinte, deputado: você, o seu partido PSD, que o seu pai comanda aqui no estado do Ceará, um dos partidos que mais cresce hoje na atualidade, uma conjuntura, um crescimento. Eu queria que você falasse sobre o trabalho exercido pelo seu pai, o ex-vice-governador do estado do Ceará, da sua mãe, que é deputada estadual. Eu queria que você falasse sobre, caso ainda tenhamos a eleição 2020, as perspectivas para este ano, a eleição e o seu partido. Nós conseguimos fazer, assim, sobretudo sob a liderança do ex-vice-governador Domingos Filho, o PSD chegar em praticamente todo o estado do Ceará. Então, nós, acho que em todos os municípios teremos candidatura, ou a prefeito ou a vereador. A prefeito e a vice-prefeito, evidente que é sempre mais difícil, porque isso depende do arco de aliança local. Mas o PSD, que é hoje o segundo maior número de prefeitos, acho que vai conseguir manter, sendo o segundo maior número de prefeitos, perdendo apenas para o PDT, que é o maior partido do estado do Ceará, e também é aliado nosso. Então, nós estamos fazendo alianças. Então, em muitos municípios, nós estaremos juntos com o PDT, ou votando no PDT, ou sendo votado pelo PDT. Então, é o nosso aliado principal. Mas, nesses casos, a realidade do município é que vai dizer. Tem município que o PDT é aliado, tem município que o PDT é adversário, porque isso é da circunstância local. Mas, pelo trabalho do Domingos Filho, o PSD, sem dúvida, foi o partido que mais cresceu aí em 2019, 2020, até o prazo das filiações. E em Itauá, a minha mãe, deputada Patrícia, é pré-candidata do partido a prefeita. Deputado, em 10 anos de Câmara Federal, dos diversos projetos que foram implementados, apresentados e aprovados seus, qual é aquele que você tem o maior orgulho? Você diz assim, como diz aqui o bom nordestino, bate nos peitos, diz assim, tem orgulho de ter feito isso, beneficiado a milhares e milhares de brasileiros. Bom, você sabe que o que eu tenho mais orgulho de ter aprovado, eu estou brigando no Senado para que votem e não querem votar, que foi o projeto que eu aprovei dos consórcios entre máquinas perfuratrizes, porque isso ia garantir que a gente tivesse água no interior do estado do Ceará, um projeto do Ceará não, de todo o Nordeste. É algo simples, barato, viável, mas no Senado estão sentando em cima e não estão votando de jeito nenhum, porque no nosso semiárido, que é o semiárido mais populoso do mundo, o que ainda causa grande consternação é a falta d'água. Eu, sinceramente, não consigo me acostumar que, durante tantos anos, nós ainda soframos com falta d'água no Nordeste. Eu conheço vários países do mundo, e alguns deles com menos água que o Nordeste, e não sofrem das mesmas lástimas. Estive em Israel. Israel, muito mais seco que o nosso Nordeste, é uma riqueza, inclusive na agricultura. Você vai... E outros países, por exemplo... Deputado, só aproveitando a oportunidade rapidamente, o Instagram está me dizendo que nós temos 1 minuto e 20, tá certo? Então, perdão, só para dizer que isso é o foco. É a convivência com o semiárido, eu acho que isso é o principal, que a gente precisa mudar muito. Você vai para os Estados Unidos, um deserto eles fizeram Las Vegas, outro deserto eles fizeram Vale do Silício, que é o maior PIB do mundo, que é onde estão as grandes empresas de tecnologia do mundo. Quero finalizar da seguinte forma. Hoje é aniversário do senador Cid Gomes. Mandei os parabéns para ele. E eu quero aproveitar, porque agora, quarta-feira, dia 29, é o seu aniversário, não é verdade. isso? É verdade. Confere? Então, Confere. Eu queria que Deus pudesse abençoar a sua vida, lhe dando muita saúde, prosperidade, sabedoria, que você está evoluindo cada vez mais como uma liderança, uma pessoa que luta, batalha pelo povo cearense. Adversidades sempre existirão e você está muito bem em relação a isso. Eu queria lhe agradecer, dizer que você tem 25 segundos para finalizar, porque o Instagram vai nos cortar. Um grande abraço, Obrigado por tudo, meu irmão. Obrigado pela atenção. Agradeço a você, Rubão, e agradeço também de forma especial a todos os espectadores que participaram, perguntaram, elogiaram, criticaram. Todos
fazem bem à democracia e fazem bem também ao nosso mandato. Agradeço, parabenizo pela iniciativa